Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal 10 Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre a relação entre bons requisitos de software ali, o seu entendimento e a qualidade do código que você produz. Beleza? Por que eu estou contando isso? Por que eu me inspirei aqui para gravar esse episódio para você? Primeiro porque eu sempre falei, que se você não consegue imaginar o código que você vai escrever antes de escrever, provavelmente você não entendeu completamente o que você precisa fazer. Se você não entendeu completamente o que você precisa fazer, a chance de você fazer completamente errado, parcialmente errado, algum percentual errado, me parece que é alta, minha opinião. Aí, beleza? Eu sempre usei essa régua comigo. Eu não consigo imaginar, eu nem começo a fazer. E quando eu imagino, eu pergunto antes para ver se eu imaginei o que supostamente era para fazer. Quanto mais cedo você pega um problema, isso é meio óbvio, né? Quanto mais cedo você pega um problema, quando você vai construir software, quando você vai construir uma funcionalidade ou algo do gênero, menor vai ser o custo das alterações necessárias para que você resolva aquele problema da maneira correta. Então, eu estou sempre tentando pegar os meus problemas, os meus erros o mais cedo possível. Beleza? E aí, por que eu quis gravar aqui? Conversando com um amigo meu do trabalho, ele perguntou para mim assim, velho, se você fosse fazer um home broker, né? E o que é um home broker? Eu nunca vou saber explicar direito, beleza? Mas basicamente, quando você está querendo comprar ou vender ações, você tem um software, um sistema que funciona ali no meio, onde você coloca as suas ordens de compra ou as suas ordens de venda, e esse sistema vai dar o match entre o que você quer comprar e o que alguém quer vender, ou o que alguém quer comprar e o que você quer vender. Então ali, né, obviamente que é mais complexo do que isso, mas basicamente é isso ali. E aí ele me mostrou que ele tinha estudado um guia, tinha um PDF que vem lá da Bolsa de Valores, que você pode ler, né, que ele explica como funciona esse processo de compra e venda de ações e todas as restrições que existem nesse processo. Ele leu aquilo, começou a desenhar ali, né, como é que ele implementaria aquela parada, ele me perguntou, velho, como é que você implementaria isso e aquilo? E eu dei a minha opinião, mas eu percebi que eu não tinha entendido direito. Então, obviamente, quando eu fui dando a minha opinião, eu fui falando, velho, eu acho que eu não saquei ainda direito aqui como é que faz, né? Mas se isso aqui eu saquei direito, eu faria desse jeito. E aí aquilo me bateu a curiosidade, né? Se eu fosse implementar, de fato, a minha versão alfa aí, né, dessa parte aí do home broker, né, para conseguir colocar compras e vendas de ações, como é que eu faria? E aí eu fui ler o documento dele e tudo mais que ele tinha pego lá da Bolsa de Valores, né? Li e falei, caramba, acho que eu entendi uma parte, mas acho que tem partes que eu ainda não entendi. Como é que eu posso fazer para entender mais? E aí, refletindo sobre isso, vou contar um pouco para você como é que eu fiz para entender mais, porque eu acho importante para você que está desenvolvendo, né? Desenvolver cada vez mais, desenvolver no sentido da sua habilidade, essa habilidade de ser um triturador, uma trituradora de requisito de software. Você tem que realmente, né, passar ali, espremer aquela parada para você maximizar a chance de ter entendido a parada direito. E aí, antes de contar aqui, de mostrar aqui um pouco da minha jornada de entendimento desse processo, antes de eu começar a codar, eu também quero compartilhar com você alguns estudos que mostram que a parte de requisito representa um fator de risco gigante no sucesso ali do desenvolvimento de software, na qualidade do código que você vai produzir. Eu achei vários artigos, uma pesquisa rápida, que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas teve um em especial do ano de 2019, que é uma revisão literária, que ele passou por vários artigos, ele selecionou ali no final 41 referências, onde ele tirou 148 fatores de risco quando você vai desenvolver software novo. E olha o nível de risco que os requisitos mal desenhados colocam. Olha a posição dessa parada, se liga. Então aqui, né, tem o PDF de como funciona, já chego lá, aqui tem um pouco de uso de um print que eu fiz aqui do ChatGPT, que eu achei legal de contar, né, que basicamente eu tentei fazer uma conversa minha com um especialista, uma pessoa que era especialista nesse assunto, mas eu quero te mostrar isso daqui, ó. Top 10 fatores de riscos classificados aqui, né, de Product Engineering Class, ou seja, né, na parte de engenharia mesmo do produto. O nome do artigo, ó, Risk Factors in Software Development Projects, a Systematic Literature Review, com meu inglês horrível. Se liga nisso daqui, ó. Requirement Ambiguity, 44 ocorrências. Requirement Changes, 32 aqui, né? Um pouco só de mudança de requisito acontece, mas enfim, também influencia.
Incomplete requirements, 24 ocorrências. Quality of the specification / documentation, 24. Aqui, beleza? Se você for colocar, ó, o primeiro, tá, é o elemento, é requisito. O segundo, requisito, aqui, ó. Incomplete requirements também tá dentro aqui de requisito, beleza? Esse quality of the specification do documentation ele classificou aqui, né, como engineer specials. Beleza? Então, assim, já é reconhecido, não só por qualquer feeling que você tenha em função do que você observa no mercado, experiência própria ou algo do gênero, mas também é reconhecido através de pesquisa que é feito, analisando múltiplos cenários mundo afora, tentando trazer método científico para isso, que requisito ferra o rolê. E aí eu já revisei um outro vídeo aqui no canal, né? Falando do impacto de histórias de usuários escritas ali, né? Inspiradas em modelos ágeis, aquela história escrita eu, Alberto, como não sei o que lá, gostaria que isso, por conta disso, disse aquilo e tal. O problema não é o formato só para deixar registrado. O problema ali, e aqui também, né? É muito da qualidade do que é escrito. E aí, obviamente, aqui, só voltando. O melhor jeito era que o requisito fosse cada vez mais bem escrito, sem dúvida nenhuma. Você quer que o requisito seja cada vez mais bem escrito para gerar cada vez menos dúvida em quem está precisando entender aquela parada para que o resultado final, que é o código que vai gerar o valor em função das necessidades, também seja a melhor versão possível. Mas não é assim que a vida funciona, beleza? Os requisitos em geral não são bem escritos. De vez em quando quem escreve o requisito não é quem pediu. Então, a pessoa A pediu para B, que falou com a C, que a D escreveu. Então você já tem, né, aquele telefone sem fio super bizarro. Você pode, na sua empresa, né, tentar trazer as pessoas de negócio para perto da parada e por aí vai, mas quase nunca nas estruturas você tem gente que está escrevendo a parada com aquele profundo entendimento ali, né? Sempre tem um pouco de distância entre quem está pedindo o troço e quem está descrevendo aquele troço para quem vai fazer. Beleza? A gente já está falando aqui no mínimo de 3 pessoas. Mesmo se for só 2, imagina que quem está escrevendo o requisito, descrevendo aquela parada, é de fato que tem todas as ideias, só que aí ele vai descrever para quem vai codar. Talvez você, eu. Beleza? E aí sempre vai ter a sua interpretação sobre aquela parada. E aí que tá. Aqui, né, a minha sugestão forte. Sempre ache que você entendeu errado. Então, não tenha nenhum tipo de dúvida dentro da sua cabeça que depois que você lê um pedido de alguma coisa para ser feita num software, você tem que ler e a primeira coisa que você vai fazer é voltar em quem pediu, dizer o que você entendeu, o que você pretende fazer e ouvir da pessoa se é aquilo mesmo que precisa ser feito. Exagere no alinhamento. Beleza? Exagere. Por quê? Porque a falta aqui, né, de entendimento, a falta de alinhamento com quem pediu, se você segue em frente sem fazer esse passo, o custo desse erro vai ser muito maior para a organização como um todo, né? Fazer a mudança, a percepção da mudança, né? Vai demorar mais, gerar impacto no cliente final e tudo mais. Então, seja uma pessoa extremamente chata antes de escrever qualquer linha de código. Você entendeu? Entendeu mesmo? Como é que você pode verificar se você entendeu? Tenta imaginar o que você vai fazer. Não está conseguindo imaginar com nitidez? Imagina, o código tem que parecer nítido na sua mente. É quase como se você pudesse já falar para o chat GPT da vida, para ele poder escrever nas linhas de código para você tranquilamente. Beleza? Se você tirasse uma foto da sua cabeça e entregasse aquela imagem, aquilo deveria sair o código quase que completamente correto. Ele não está conseguindo imaginar? Acho que é um indício forte que você não entendeu direito. E se você conseguiu imaginar, vá lá e pergunte. Não imagine e vá codar, sem você fazer double check da parada e de vez em quando triple check da parada, né? Seja uma pessoa chata nisso. Corrigir o problema aí para a empresa e para você. O custo é muito menor. O custo do seu esforço, do seu estresse, custo operacional da empresa. Aí você pode colocar o custo que você quiser, né? Quanto mais cedo você percebe o problema, melhor é. Então deixa eu falar aqui um pouco de novo aqui, né? Da minha jornada. Falei, caramba, deixa eu ler essa parada aqui, né? Dessa comissão de valores mobiliários e não sei o que lá, e patati patatá colar. E aí aqui tem aqui, né? Esse início, não sei o que.
E eu queria ir para a parte que eu, de fato, queria fazer, né? Que é aqui. Ordens e book de ofertas. Então tem esse lance das ordens que você pode fazer, e tem esse book de ofertas que concentra as ordens para um determinado ativo e tal. E aqui começa, ó. Os principais tipos de ordens são a mercado, limitada, casada e ordem de stop. Imagina que eu preciso entender isso daqui, né? Para implementar a parada direito. Depois, ele vem aqui, ó. Quanto à validade para o dia, até a data especificada, até cancelar. Tudo ou nada, execute ou cancele. Aí depois ele vem e explica aqui nesse documento o book de ofertas. Como funciona o book de ofertas? Ele é ordenado, né, pela prioridade, preço, tempo. E ele dá aqui um exemplo. E aí aqui, né, pelo menos para mim, né, olha que exemplo, casca de banana. O exemplo mais simplório possível. As pessoas querem comprar, eu tenho uma ação, a outra quer vender uma ação. E falo, e aí? E se eu quiser comprar 50 e se alguém quiser comprar só 30, como é que funciona? Ou, e se eu quiser comprar 50 e para eu comprar 50 eu preciso comprar de duas pessoas diferentes, cada uma tem 25? E se os preços forem diferentes? Então, eu comecei a pensar, né, ali sobre isso. Então, eu li isso aqui, eu entendi uma parte, mas eu senti que faltou, né? Primeiro faltou exemplos mais complicados de book de ofertas. Aqui é exemplo que eu considerei muito simplório, apesar de dar para entender, né? Que basicamente não existe assim. Não é porque eu pedi agora, isso aqui tinha sido o meu entendimento, né? Eu falei, caramba, então que primeiro eu achava que você tinha essa ordem, né? Cada um vai pedindo para comprar, vender. Não tem. Se eu pedir para comprar uma ação a R$20 e outra pessoa pedir para comprar uma ação a 25, quem quer comprar a 25 entra na minha frente porque é o melhor preço que quer pagar, né? Já ali, né, quem ofereceu para vender ao menor preço sobe na prioridade. Então eles tomam conta disso, né, para você juntar ali o melhor pedido de compra com a melhor oferta de venda e tal. Falei, beleza, acho que isso daqui eu entendi, mas eu queria uma tabela mais complexa, né, um cenário mais complexo. E aqui na hora que eu estava vendo isso daqui, eu falei, beleza, né, saquei que tem essa parada aqui da validade. Aqui tem mas aqui tinha assim, ó, isso aqui só é válido se for integralmente fechada. O que é integralmente fechada? Quer dizer que eu só posso comprar de uma pessoa só, que eu posso comprar de múltiplas pessoas para fechar a minha ordem e tal. Sobrou um pouquinho de dúvida. E aqui também sobrou dúvida para mim, né, do motivo da existência de uma ordem casada, e eu fiquei em dúvida na ordem de stop de compra. Como é que eu sei que eu fiquei em dúvida? Minha régua básica aqui, né, até antes de acabar o código, eu consigo dizer o motivo disso daqui existir? Isso é importante, é uma pergunta importante para o seu aprendizado quando alguém te ensina alguma coisa. Alguém te ensina uma parada e fala assim, mas pô, por que isso é importante? Se você não sabe explicar o porquê, talvez você não tenha entendido direito. E outra coisa que também é legal para você se autorregular é, você consegue explicar com as suas palavras o que acabaram de te explicar? Esse também é uma coisa legal de autorregulagem do seu próprio aprendizado, né? Se você consegue explicar, só obviamente, né, que era bom você explicar para uma pessoa que é especialista, porque ela pode validar a sua explicação e validar o seu porquê. Eu não tinha aqui junto de mim uma pessoa que era especialista, mas em tempos de chat GPT, nós podemos simular uma pessoa especialista, por mais que eventualmente o chat GPT, né, obviamente, possa responder alguma coisa de maneira equivocada. Beleza? Então eu vim aqui, ó, e falei, beleza, estou aqui como especialista. E botei aqui, primeiro, o que é uma ordem casada? Quando você é assinante, né, no ChatGPT, você tem essas múltiplas funcionalidades, e uma delas, funcionalidades extras, uma delas é essa de browsing integrada com o Bing ali, né, que deixa as respostas mais legais, porque agora ele consegue colocar a referência, né, de onde ele puxou aquela resposta, e você pode ler na fonte que ele puxou, e você pode ir avaliando as fontes e tal. Aí ele veio aqui, né, me explicou o que é uma ordem casada. Falei, caramba, tá bom, acho que eu entendi um pouco, mas ainda não tá claro, não tá nítido. Por que alguém faria uma ordem casada? Aí ele começou a explicar porque alguém faria uma ordem casada. Eu falei, pô, tem bastante motivo, né? Me parece que não é uma coisa pra mim, é uma coisa pra quem tem mais dinheiro, tá se arriscando mais. Mas eu saquei um pouco. Eu pensei, beleza, agora acho que eu entendi. E tal. E você pode se perguntar, mas por que eu entender o motivo
de por que fazer uma ordem casada, o que é a ordem casada. O que é me parece que é meio óbvio. Se você não sabe o que é a ordem casada, como é que você vai implementar o suporte à ordem casada no sistema? Então, se você não sabe o que é, lascou, você não vai conseguir fazer. O porquê, aí depende muito como você quer avançar na sua carreira. Se você só fica no nível do o que fazer, você vai chegar num teto de relevância ali, né? Ah, te pediram para fazer uma parada. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer isso. E eu não pergunto por quê, eu estou nutrindo pouco a organização aonde eu estou, né? O porquê é uma pergunta importante. Se a pessoa não sabe falar o porquê ela quer aquilo, talvez aquilo não deva existir. Por exemplo, se a pessoa não consegue fazer análise de causa raiz ali, né? Por quê, né? Usando, por exemplo, a técnica básica dos 5 porquês, talvez aquilo também não precise entrar aquela funcionalidade. E aí talvez seja bom para o software, né? Seja bom para o cliente, quanto menos coisa aquela pessoa pode fazer no software, melhor ela vai usar o que de fato é importante, enfim, né? Os impactos podem variar. Então, aí depois eu falei, pô, o stop também. Eu sabia mais ou menos, um avião tá passando, né? Um helicóptero, na verdade. Meu filho diria que um capcop tá passando. Eu sabia mais ou menos como funcionava a ordem de stop, principalmente de venda, né? Se você tá com uma ação na sua mão que tá custando R$40, e aí você fala assim, beleza, eu vou ver se vai subir, mas se bater 38 eu quero vender, porque eu não quero perder aqui, né? O upside aqui, o lucro que eu já, eventual, que eu já consegui. Mas aí tem uma tal de um stop de compra, que é quando passava o valor. Eu falei, mas por que alguém vai querer comprar ação quando passa o valor, né? A mente de quem não compra ação, né? Aí pelo menos na minha cabeça não fez sentido. Aí eu falei, por que é um stop? O que é uma ordem de stop? Ele me explicou aqui, papapá. Aí eu botei, o que é uma ordem de stop de compra? Aí ele veio aqui e explicou. Aí eu entendi o que era um stop de compra de novo, né? Por que é importante entender o porquê? Porque eu posso conversar mais com as pessoas que são interessadas ali naquele software. Eu posso sacar mais, eu posso conversar mais com as pessoas que são designers, eu posso conversar mais com as pessoas que estão pedindo aquele software na corretora, que quer fazer um novo home broker, ou algo do gênero. Eu posso conversar mais com os clientes que utilizam aquilo. O seu cérebro é uma caixa mágica. Quanto mais coisa você coloca nele mais profundo você fica naquele conhecimento, mais conexão você pode fazer, de vez em quando mais ideias interessantes você pode trazer para o software que você está fazendo, para o código que você vai desenvolver. Aí depois eu vim aqui, ó, pô, eu preciso sacar mais do book de oferta. Você conhece? Ah, beleza, conheço e tal, né? Aqui era uma coisa importante que eu tinha lido lá da fonte principal da informação, que era o guia lá, o PDF, e eu batia se o que estava explicando aqui era compatível com o que estava explicando lá. Então era uma coisa boa. Aí eu falei, agora eu quero realizar aqui umas simulações sobre o book de ofertas. Claro, eu posso realizar simulações. Aí eu falei, ó, vamos fazer um básico aqui. Eu quero baseado só no preço dos ativos para fazer compra a mercado, que é o próprio software lá, né? Acha, eu quero comprar aqui e tem uma oferta que bate com a minha compra, ele já vai jogar lá para você. Então ele falava aqui, ó, pá, deu aqui o book numa tabelinha, e isso daqui já tinha me chamado a atenção, né? Por que a lista de quem quer vender com 21 ficou acima do 20,90, que ficou acima do 20,80? Porque lá no outro documento ele falava que o book de oferta para venda sempre priorizava quem estava oferecendo, quem estava vendendo com menor preço, mas aqui ele está priorizando quem está vendendo com maior preço. Eu comecei a pensar, será que na verdade é a multiplicação do preço versus a quantidade? Porque pode ser que faça sentido. Fiquei com isso na cabeça, né? E tal. Aí ele botou aqui na lista de compra. Aí a compra aqui fez sentido. Percebe que essa lógica que eu falei não está consistente, porque aqui 20,50 vezes 300 é maior do que 20,70 vezes 100. Então esse 20,50 deveria estar aqui em cima, né? E não estava. Então eu fiquei com isso na cabeça. Aí ele botou aqui, ó, você decide comprar 150. Como é que a ordem seria executada? Pá, você botaria 150, ele compraria 50, depois compraria as próximas 50, 20 e 90. Aí botou aqui, né? Papá. Aí eu botei aqui, né? Para testar o safado. Aqui, eu falei assim, só para ver se eu entendi direito. Existe uma ordem de venda de 100 ações a R$20 cada. E outras de 500 ações a R$10 cada. No book de oferta, como ficaria? Aí ele botou aqui 10. Aí eu falei, então,
Aí deu ruim, né? Porque aqui eu, pela ordem do primeiro, 10 vezes 500 deveria ficar depois de 20 ali vezes 100, né? Se isso fosse. Aí eu vim e perguntei, então por que no seu exemplo anterior você colocou 100 ações a 21 antes de 200 a 20 a 80? Ele pediu desculpas, ele reordenou aqui a parada. Então, imagine que isso daqui era você com a pessoa que está no seu trabalho. Você está questionando ela. Imagina que você questiona a pessoa, não, pô, não, calma aí. Imagina que a pessoa poderia estar te dando um requisito errado. Aí, você fez o double check. Imagina que você não tivesse feito o double check. Ela tinha te dado o requisito errado e você não teria descoberto porque você não perguntou, porque você não foi lá, né? E foi uma pessoa que era trituradora de requisito. Para o requisito virar código, você tem que pensar nisso. Aí o ChatGPT veio aqui, né? Fez as alterações. E eu continuei. E se não tiver como comprar 150 ações? Caramba, se não houver, aí ele explica aqui e tal. Aí eu vim e aí eu falei, e se for uma ordem no estilo execute ou cancele, que eu queria entender como funcionava essa parada. Aí ele veio e explicou. Aqui eu falei, e é possível completar uma ordem de compra no estilo execute ou cancele, comprando um montante completo separado em duas frentes? Não. Então assim, percebe o quanto que eu exagerei aqui na pergunta, né? Muita coisa que tinha que fazer, beleza? Muita. Você tem que perguntar mesmo. Então, eu quis mostrar o meu exemplo aqui, né? Eu vou rodar essa parada, mas eu quis mostrar esse exemplo do processo de entendimento, que depois que você passa por isso, é óbvio que você está sacando mais do que precisa fazer. E agora eu já consigo imaginar um pouco, vou só contar um pouco do que eu entendi, né? Até que se alguém que manja de como fazer esse tipo de software estiver vendo aqui, pode dar até feedback. Mas eu já entendi que eu tenho uma parte do processo que é colocar uma nova ordem no book de oferta. Isso para mim me parece que tem que ser uma operação que ela é enfileirada. Eu coloco uma ordem lá e reordeno o book. Se eu suporto paralelismo para colocar a ordem de oferta ou de venda, né? Ordem de compra, ordem de venda lá no book de oferta daquele ativo, então da Vale, de Doce, da Petrobras ou de outra empresa. Se eu não controlo essa chegada, talvez a ordem final ali fique atrapalhada. Então eu coloquei um depois do outro, e aí cada vez que eu coloco, eu reordeno. E aí, sei lá, se tem um algoritmo interessante para fazer isso, né? Talvez tenha eu que não saiba. E outra coisa é, coloquei a ordem lá, agora eu vou processar essa ordem. E qual ordem que eu vou processar? A que está priorizada no book de oferta. Então não é sobre eu mandei primeiro que você, que mandou primeiro. Não. Todo mundo mandou a ordem foi lá. E aí agora, depois que eu coloquei a ordem chegou, eu vou mandar processar. E aí tem uma coisa que, por exemplo, eu estou em dúvida. Depois que eu mandei processar ali, vai ter um tempo entre o meu pedido de processamento e o processamento, imagina que seja 1 milissegundo. E nesse 1 milissegundo chegou nova ordem naquele book de oferta. E talvez tenha impactado na priorização ali da parada, né? Então, existe ali uma taxa de aceite de que que a ordem vai ser processada com o último snapshot de até X milissegundos de quando você pediu. Eu não sei se tem. Eu deveria fazer também essa pergunta, não sei se vai ter resposta ali, né? Pelo guia, pelo menos eu não lembro de ter visto e tal. Então, assim, talvez eu implemente aqui, né? De treino, e isso não vai ser tão problemático, mas talvez no campo de jogo ali, né? Esse pequeno item que eu talvez não tenha como saber aqui, fosse problemático. Beleza? Então, basicamente é isso. Eu queria mostrar aqui, né? Não só com a minha opinião de porque que eu acho que escrever requisito bem descrito, com qualidade é importante, que eu acho que você, se é uma pessoa que é trituradora de requisito, eu acho muito importante, né? Você quer passar o requisito no pente fino, testar, perguntar para ver se aquela parada realmente faz sentido para que você escreva o código ali, né? Que seja mais interessante, seja capaz de pensar nos cenários de testes que são mais interessantes, de vez em quando extrapolar os cenários de testes padrões que vão acontecer ali em função do código que você escreveu, tá bom? Mas basicamente era isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui se você não gostou. E tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Até a próxima.